Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje estaremos falando sobre a ressurreição da filha de Jairo, que está em Marcos capítulo 5, do verso 35 ao verso 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: "A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre?" Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não tenha medo, apenas creia." Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: "Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme." E riram-se dele. Mas Jesus, mandando todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, eu digo a você, levanta-se." Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Aqui termina, no capítulo 5, a história de Jairo. Nos primeiros versos desse capítulo, vimos Jairo procurando Jesus Cristo, porque a sua filha estava doente, gravemente doente. E nesse desespero de Jairo, ele gostaria que Jesus se apressasse até chegar à sua casa. Mas aconteceu o imprevisto. Uma multidão de pessoas cercavam Jesus. Uma multidão de pessoas fazia com que Jesus Cristo não pudesse andar na velocidade que Jairo gostaria, muito pelo contrário. E ainda por cima, no meio do caminho, Jesus para porque uma mulher que tinha uma doença grave por 12 anos, ela acaba de ser curada por Jesus ao tocar em Cristo, e Jesus começa aquela conversa: "Quem me tocou?" E tudo isso vai gastando tempo precioso, tempo que Jairo sabia que a sua filha não tinha. Quando estava chegando enfim na sua casa, Jairo, certamente com o coração na mão, ele ouve uma notícia. Uma pessoa chega até ele e diz: "A sua filha já morreu." E depois vem com uma palavra extremamente dura. Para então de incomodar o mestre. Deixa Jesus Cristo seguir o seu caminho. Já não tem mais jeito, a sua filha morreu. Nessa hora, Jesus Cristo olha para Jairo e nem dá bola para as palavras negativas daquela pessoa e diz simplesmente: "Creia." E Jesus Cristo entra naquele lugar apenas com seus 3 discípulos mais íntimos, Tiago, João e Pedro, além do pai e a mãe daquela menina, manda todo mundo embora. Era uma choradeira, era um clima de velório, era um clima pessimista. Jesus manda todo mundo embora e deixa apenas ele e vai lá e ora pelaquela menina e diz: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, levanta-se." E ela imediatamente voltou a viver. Temos algumas lições preciosas nesse texto e precisamos colocar também o contexto certo aqui para termos as lições melhores definidas. A primeira lição é que nem tudo acontece como queremos. Não é porque nós confiamos em Jesus Cristo, não é porque Jesus Cristo está conosco, que tudo vai acontecer como nós prevemos ou gostaríamos. Jairo, ele estava com um plano muito simples na cabeça. Eu vou atrás de Jesus, vou pegar Jesus Cristo, minha filha está muito doente, vamos apressar o passo, vamos chegar em casa com ela ainda muito doente
e Jesus Cristo certamente com seu poder vai curá-la. Esse era o plano. Mas o plano não deu certo. Jesus Cristo não conseguia andar na velocidade que Jairo gostaria. Ele parou no meio do caminho e, sem planejar, ainda curou outra pessoa com fluxo de sangue, uma mulher que tinha problema de fluxo de sangue. Teve aquele alvoroço todo, aquilo perdeu tempo. E ele chega em casa e quando chega, mais um plano que deu errado. A filha já não está doente, ela está morta. Nós, às vezes, achamos que os nossos planos todos vão dar certo ou vão funcionar como nós planejamos ou gostaríamos. E a vida não funciona assim. Existem coisas que estão além do nosso alcance. Existem coisas que trazem imprevistos que jamais iríamos pensar. Nem tudo acontece como você planeja. Os seus planos não funcionam, mas os planos de Jesus funcionam. Imagine agora um pouco do plano de Jesus. Jesus sabia que chegar na filha de Jairo e curá-la de uma doença grave já seria algo espetacular, mas ressuscitá-la seria extraordinário. Entre o bom e o ótimo, o excelente e o espetacular, o natural e o sobrenatural, Jesus sempre escolhe o que parece mais difícil. O impacto de ver sua filha ressuscitando seria muito maior do que o impacto de ver sua filha curando. Fazia parte do plano de Jesus isso. Mas Jesus queria ainda despertar uma fé, ou fazer com que a fé de Jairo crescesse um pouquinho. Como? Jairo procurou Jesus Cristo, então ele acreditava pela fé que Jesus Cristo poderia curar sua filha. Mas ele nunca viu nada com seus olhos. Ele ouviu falar, e o texto no início diz que o Jairo ouviu falar das maravilhas, dos milagres de Jesus. Ele ouviu falar, ele não viu Jesus em ação. Então Jesus, antes de chegar na sua casa para ressuscitar sua filha, mostra como ele age. Agora Jairo não estava apenas no plano de ouvir falar. Jairo agora viu Jesus curando uma mulher que tinha uma doença grave por muitos anos. Ele viu uma mulher ser curada por Jesus pelo simples fato de tocar nele. Só porque ela tocou com fé, aquela mulher foi curada. Jesus estava dando uma lição para Jairo. Essa lição é tão importante que quando aquele homem que vai dar a notícia que a sua filha morreu, dizendo, sua filha morreu, deixa o mestre para lá, Jesus olha para ele e diz, apenas creia. Ele estava fazendo com que Jairo se lembrasse da mulher do fluxo de sangue. Ela apenas acreditou, tocou em mim e foi curado. O que precisa, qual é a diferença do toque daquela mulher com as pessoas que estavam me tocando? É porque ela me tocou crendo, me tocou tendo fé. Por isso Jesus usa essa frase para Jairo, apenas creia, fazendo com que ele lembrasse da mulher de fluxo do sangue. Agora Jairo não apenas ouviu falar do poder de Jesus Cristo no meio do caminho, Jairo viu o poder. Às vezes, Jesus Cristo permite eu e você passarmos por dificuldades para que saiamos desse estágio que apenas ouvimos falar do poder de Cristo. Precisamos agora experimentar, visualizar o seu poder, para que a nossa fé seja edificada e cresça. Fazia parte do plano de Jesus Cristo isso. Entenda, você tem um plano. Os seus planos podem não funcionar. Você não tem como prever todos os imprevistos que o seu plano vai passar. Mas Jesus tem um plano. O plano do Senhor Jesus Cristo acontece exatamente como Ele prevê, porque Ele é Deus. E precisamos confiar no plano dele e de desconfiar do nosso. A segunda lição preciosa desse texto é que nós precisamos focar em Jesus Cristo. Foque em Jesus. Não foque nas pessoas. Não foque nas circunstâncias. Foque em Jesus. Veja que aquele homem, ao chegar para dar a notícia da morte da filha de Jairo,
Ele não apenas dá a notícia que ela morreu, como ele dá uma palavra dura para Jairo. Olha, deixa Jesus, deixa ele seguir o caminho dele. A sua filha já morreu. Aquela pessoa está dizendo para ele, deixa o Cristo, foque na sua dor, foque no seu luto. Jesus fala com Jairo e diz, apenas creia, foque em mim, creia em mim, não foque na sua dor, não foque no seu luto, foque em mim. E quando Jesus chega na casa de Jairo, tem aquela multidão chorando e Jesus Cristo fala para eles, por que estão chorando? A menina não morreu, ela só dorme. As pessoas que fizeram começaram a rir de Jesus. Rir? Como assim? Dormindo. Ela morreu. O que Jesus fez? Mandou tudo embora. Mandou todo mundo ir embora. E por que Jesus mandou todo mundo ir embora? Para não tirar o foco de Jairo nele. Jairo ia começar a focar no choro, no riso, naquela bagunça que estava a sua casa, aquela mistura de luto com choro, de gente rindo do que Jesus estava falando. Aquilo ia tirar o foco de Jairo da pessoa de Jesus Cristo. Jesus manda todo mundo embora para que Jairo focasse só nele. Jesus ainda pede para melhorar o foco de Jairo, só que ele e a sua mulher e seus 3 discípulos íntimos entrassem no quarto. Não ia ter uma multidão de pessoas, nem um grupo grande, nem um alvoroço. Eu quero que Jairo esteja focado em mim, no meu poder. Eu quero dizer algo para você. Você está focado em Jesus Cristo ou está focado nas circunstâncias que estão ao seu redor? Você está focado em alguém que tem uma palavra pessimista? Você está focado nas multidões? As multidões estão chorando ou estão rindo de você? Você está focado nisso? Você está focado na sua situação? Por mais difícil que ela seja? A situação de Jairo não era difícil, era impossível, a sua filha morreu. Mas Jesus diz, foque em mim. Eu quero dizer para você, foque em Jesus Cristo. Por último, Jesus faz um milagre. Ressuscita ali aquela menina de 12 anos. E imagino a alegria e como as pessoas ficaram admiradas com aquele milagre. Mas Jesus dá uma palavra esquisita, dizendo, não conta para ninguém não. Você não precisa ficar divulgando esse milagre não. Esse milagre é seu, só seu. Então guarde esse milagre para si. É esquisito porque normalmente nós pedimos às pessoas para dar testemunho dos milagres. Mas Jesus aqui fez o contrário. Ele não queria que Jairo e sua esposa dessem testemunho desse milagre. Pelo contrário, ele queria que ficasse quieto. Nós precisamos ter o discernimento de Jesus Cristo aqui. Olha bem, existem milagres que nós precisamos falar. Existem milagres que precisamos guardar. E como ter o discernimento disso? O discernimento é simples. Podemos aprender com esse episódio de Jairo. O milagre que eu preciso testemunhar é o milagre que vai edificar as pessoas sem me prejudicar. O milagre que eu preciso guardar é o milagre que vai impressionar as pessoas, mas com isso me prejudicar. Por que esse milagre iria impressionar as pessoas e prejudicar Jairo, a esposa? Se você lembrar de um outro milagre de ressurreição de Jesus, famoso, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, se você ler bem os evangelhos, vai ler esse texto que diz que depois da ressurreição de Lázaro, os religiosos queriam matar Lázaro. Porque o testemunho da ressurreição de Lázaro estava fazendo as pessoas se converterem. E ali, os fariseus, os sacerdotes, queriam acabar com essa propaganda de fé que era a ressurreição de Lázaro e queria matá-lo. Aqueles religiosos iam fazer a mesma coisa com a filha de Jairo. Jairo era chefe da sinagoga, fazia parte da elite religiosa de Israel. Se ele propagasse, através do milagre da ressurreição da sua filha, o poder de Jesus Cristo, aquela elite religiosa do qual Jairo fazia parte, iria prejudicá-lo, iria persegui-lo, iria tentar prejudicar sua família. Jesus estava protegendo a família de Jairo, pedindo para que eles não falassem do milagre, mas que guardassem para si aquele milagre.
Existem milagres que você precisa guardar para si, porque ao falar você vai se prejudicar. Porque talvez, em vez de impressionar pessoas, só vai levantar invejosos, só vai levantar pessoas que querem te prejudicar, querem te caluniar, pessoas que não vão compartilhar com a sua alegria, muito pelo contrário, pessoas que irão se irritar com a sua vitória, irão tentar te prejudicar porque não vão aguentar ver você desfrutando desse milagre ou dessa vitória ou desse agir de Deus. Nós testemunhamos os nossos milagres para quem é capaz de celebrar junto conosco esses milagres. E não precisamos testemunhar o milagre com pessoas que, em vez de celebrar o nosso milagre, vai tentar, por inveja, nos prejudicar. Precisamos ter o discernimento se é tempo de testificar o milagre ou de guardar o milagre para si. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra, através da vida de Jale, seu milagre, e fazer você entender que Jesus tem um plano na sua vida e o plano dele é perfeito. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender que os Seus planos são perfeitos, como foi perfeito na vida de Jairo. E possamos confiar nos Seus planos e no Seu tempo vai se realizar. É o que eu te peço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão.